Quando você aceita Jesus aqui, Deus vai transformar a sua vida, mas não se preocupe, você já está salvo. E a sua missão quando você aceita Jesus, o que é? É ganhar e trazer mais almas para Jesus, para a igreja dele crescer, para a igreja ser edificada e para o inferno perder. O extraordinário do Senhor já chegou. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui amam a Deus? Aleluia. Abra a sua Bíblia, livro de Romanos 8, versículo 28 e depois do 31 ao 39. Romanos 8, 28 e depois do 31 ao 39. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui ministrando a palavra de Deus. Nosso coração, nossa alma se enche de alegria. Agradeço ao pastor, agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos que sempre estão juntos quando vou ministrar. E eles têm que me escutar, nem que seja forçado. Além de lá em casa, aqui na igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vou ler de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem, outras versões dizem cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós vemos esse versículo, nós logo imaginamos todas as bênçãos que nós recebemos em nossa vida, tudo aquilo que alegra o nosso coração, tudo aquilo que o nome do Senhor, no final, é glorificado. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, no final, o nome de Deus, ele deve ser glorificado. E nos alegramos muito quando recebemos uma boa notícia. Quando temos um filho, nós nos alegramos. Quando algo acontece com esse filho que era sonhado, projetado, você se alegra, você glorifica a Deus. Quando concretizamos nossos sonhos, nossos objetivos, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. E lembramos desse versículo. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui todas as coisas não são só bênçãos. Tem coisas que às vezes a gente não gosta de escutar. Tem coisas ruins que a gente fala. Às vezes há derrotas, há tristezas, há perdas. Às vezes você perde um emprego,
você perde um ente querido. Muitas vezes você vai no médico e o diagnóstico que o médico te dá não é bom. Para você é ruim. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a notícia não foi boa, não se preocupe. No final, o nome de Deus vai ser glorificado. Se não era aquilo que você imaginava, não se preocupe. O nome de Deus vai ser glorificado. Nós vemos ali no versículo 39 que nada pode nos separar do amor de Deus. Diz ali: nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura pode te separar do amor de Deus. Nada que existe nessa terra, nada que existe no céu pode separar você do amor de Deus. Está escrito ali. E eu perguntei no começo: você ama a Deus? E todos levantaram a sua mão dizendo: nós amamos a Deus. Então esse versículo é para você e é para mim. Nada pode te separar do amor de Deus. A única criatura que pode te separar do amor de Deus, se você olhar para a ponta do teu dedo, ele vai apontar para ela, que é você mesmo. A única pessoa que separa você de Deus, a única pessoa que separa você de Jesus é você mesmo. E quando nós olhamos para a Bíblia a respeito do amor, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso e ele dá uma ênfase em relação ao amor. Mas depois, antes, o próprio Deus, ele usa o apóstolo João lá na ilha de Pátimos e ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, falando a respeito do amor. E eu convido você a abrir lá em Apocalipse 2, versículo 1, essa carta que o próprio Deus, ele inspira o apóstolo João e ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, tratando com a igreja em relação ao amor da igreja para com Deus. E diz assim, Apocalipse 2, versículo 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Éfeso era uma cidade das mais importantes da província romana na Ásia. É como se fosse uma capital romana lá na Ásia, aonde eles dominavam. Então, era uma cidade com muitos habitantes, e a igreja de Éfeso era uma igreja que prosperava naquele dia. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia naqueles tempos. Os discípulos fundaram e ela foi crescendo, e era uma igreja notada. Uma igreja tão notada que o próprio Deus, ele olha para a igreja e diz: eu preciso falar com ela. Está acontecendo alguma coisa que não é do meu agrado. Eles estão deixando o primeiro amor. E Jesus, então, Deus, ele fala através do apóstolo João e ele escreve essa carta para a igreja, que começa dizendo ali que era uma igreja onde a presença do Senhor fazia parte.
A presença do Senhor se manifestava no meio dessa igreja. Quando as pessoas olhavam para a igreja de Éfeso, elas viam que a presença do Senhor era notória. Mas quando ele vai lá no versículo 8, ele diz assim: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar do meio de vocês a minha presença. E isso é a coisa mais terrível que existe para nós, perder a presença do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver lá Moisés, quando ele sai com o povo do meio do Egito, e ele começa a andar no deserto, e a Bíblia fala, e eles sentiram saudades das cebolas do Egito. E Deus, um certo dia, ele diz assim: Moisés, em que eu quero conversar com você? E Moisés vai: fala, Deus, o que o Senhor quer? Não, a partir de hoje eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo, e o anjo de dia ele vai ser nuvem, e à noite ele vai ser coluna de fogo. O anjo vai guiar vocês no meio do deserto. Não se preocupe, ele vai ir. Mas Moisés, na sua imensa sabedoria, ele olha para Deus e fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque ele sabia que anjo não tem o lugar de Deus. Se a presença de Deus não for na tua e na minha vida, meu irmão, não saia do lugar. Só vá para onde ele for. Só vá para onde ele te mandar ir. Não abra mão da presença do Senhor. Davi, o grande rei, seus grandes feitos, matou o gigante Golias, conquistou imensas batalhas, se tornou rei de Israel. Mas um certo dia ele peca e o profeta Natã chega até ele e diz: Davi, Davi, você pecou. E quando ele cai em si do seu pecado, ele rasga as suas vestes, ele se joga no chão, ele diz: Senhor, faz o que tu quiseres comigo. Pode tirar reino, pode tirar dinheiro, pode tirar grandeza, pode tirar o nome, mas não afaste de mim o teu Espírito. Porque ele sabia da importância do Espírito Santo de Deus na vida dele, que sem a presença do Espírito Santo nada valia, ele não era nada. Todas as conquistas que ele teve foi através do Espírito, e sem ele nada seria. Então Davi diz: Senhor, faz o que tu quiseres comigo, mas não afaste de mim o teu Espírito. E aqui eu quero trazer uma lição para nós nessa noite: não abra mão das coisas que têm importância para você na sua vida. Eu não estou falando apenas da presença de Deus, mas às vezes você tem algo de estima, você tem um filho, e esse filho começa a dar trabalho, e muitas vezes você tem pensado: Senhor, eu vou deixar ele ir, eu vou deixar ele fora, eu não quero mais, eu não aguento mais. Não abra mão do seu filho. O Senhor te deu um esposo, uma esposa, e muitas vezes o casamento não vai bem, você tem se entristecido, parece que não é algo que você sonhou para a sua vida, e você está dizendo: não, chega, para mim não dá mais. Eu te digo hoje: não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão das coisas importantes na sua vida, porque aquilo que Ele te deu é para você, e lá na frente o nome de Deus vai ser glorificado. Algumas semanas atrás, eu tenho um amigo que a gente trabalhou junto lá em Angatuba, e ele, quando ele se casou, a esposa dele não engravidava, eles não conseguiam ter filhos. Então eles adotaram um menino. Eles adotaram aquele menino e começaram a criar aquele menino. E logo após adotarem esse menino, eles tiveram mais 3 filhos homens. Eles tiveram 4 filhos homens. E aquelas crianças foram crescendo. E depois a gente foi trabalhar junto lá. Certo dia de madrugada, ele bate na porta da minha casa: Rodrigo do céu, me ajude. Eu falei: mas o que está acontecendo? Não, a polícia pegou o meu filho lá na rodovia. Ele estava indo de moto para Itapetininga. A gente morava em Angatuba. Itapetininga era uma cidade a 45 quilômetros de distância. E a polícia pegou ele está louco lá, está desnorteado. E nós saímos de madrugada e fomos lá. E ele estava transtornado. De repente chegou o SAMU. O SAMU pegou ele queria sair correndo na rodovia. Entrou eu e ele na ambulância para segurar e fomos até Itapetininga. E o guincho da polícia levou a moto lá. E daí aplicaram uma injeção nele. Aquela noite eu andei 45 quilômetros de moto, sem blusa, de madrugada, para ir buscar o carro na outra cidade, para o carro buscar ele no hospital, o menino. Chegou desmaiado e chegou na casa.
E depois daquela situação, houve muitas outras situações que esse rapaz, ele usa droga, ele bebe, ele só apronta, assim, a gente falando. E depois a gente veio embora, ele voltou, o menino veio para cá, conseguiu arrumar um emprego na Klabin. Teve situações que no último dia que ele saiu meia-noite, ele saiu a aprontar, foi preso, e daí foi solto no último dia da folga, 11h30, antes de trabalhar. E ele só aprontava. E os irmãos dele foram sendo uma bênção. Casaram, tem casa, tem carro, tem filhos, todos ajuizados, e esse que foi adotado só dá problema. E um dia eu peguei e falei, rapaz do céu, você tem dinheiro, cara. Se precisar só te dar dor de cabeça, pega uma casinha dessa que você tem, ele tem umas 4, 5 casas na cidade, põe ele para morar sozinho e deixa que ele se vire. Largue mão. Ele, não dá, senão ele vai vender tudo e não sei o quê. E foi. E todo ano ele vem para me fazer a declaração do imposto de renda dele ali na loja. E eu converso daí como que ele tá. E nunca melhorou. Sempre tá dando trabalho. Teve vezes que a gente foi no hospital e encontrou ele sendo internado, transferindo para uma clínica, e eles chorando lá. E os outros sempre dando orgulho. E esse já tem mais de 30 anos e só dá trabalho. E eu muitas vezes falei para ele, cara, largue mão, desista. E esse dia ele foi ali para fazer a declaração novamente. Eu falei, daí rapaz, como que tá? Ele, Rodrigo, tá do mesmo jeito. Tá na mesma situação. Agora ganhou a conta da Klabin, tá aprontando. E vou falar para você, pensei até em desistir. Mas hoje de manhã eu fui na consagração da igreja. Quando eu estava lá na consagração, veio uma missionária de fora e ela começou a pregar e falou assim, você que tem um filho que só te dá trabalho, e você está pensando em jogar fora e desistir, não desista, chame para casa e ame. Não desista, chame para casa e ame. E aquilo falou comigo, me deu um tapa na cara e falou, qual amor que nós pregamos, qual amor que nós falamos, qual amor que nós temos. E eu estudando, eu vi uma palavra assim, o amor cristão é aquele que as pessoas te fazem tudo o que você não quer, e quando ela termina de fazer tudo o que você não quer, você olha para ela e fala, volta aqui porque eu te amo. Então eu digo para você, não abra mão das pessoas que importam para você na sua vida. Não abra mão daquele que você diz, está perdido, vai dar tudo errado. Não abra mão, porque Deus ainda tem uma obra, e no final o nome dele vai ser glorificado. Aleluias. E a igreja de Éfeso começa assim, diz assim, eu sei as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras. O que é obra? É uma edificação. Quando nós saímos aqui para o lado de fora da igreja, e se você pegar a rua sentido Taleve, você vai ver edifícios sendo construídos aqui. Todo dia que você passa tem um andar a mais, todo dia que você passa tem uma parede a mais. É uma edificação onde tem muitos trabalhadores com o objetivo, terminar aquele edifício. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha várias obras. As pessoas olhavam para aquela igreja e falavam, nossa, olha a edificação na vida das pessoas, olha a edificação no departamento de homens, olha a edificação no departamento das crianças. Eles olhavam para a igreja de Éfeso e viam, é uma igreja que trabalha, e as obras eram visíveis. As pessoas olhavam para a igreja de Éfeso e viam as grandes coisas que aquela igreja estava fazendo. Era uma igreja que trabalhava e edificava. E o versículo continua aqui, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Então, o trabalho é o que nós fazemos no dia a dia. Para sair aquela obra todo dia. Tem um pessoal fazendo parede, tem um pessoal que trabalha no concreto, tem um pessoal que trabalha na energia. É como uma igreja. A igreja tem o departamento de homens, tem o departamento de crianças, tem o departamento de evangelismo, tem o departamento de adolescentes. E todos nós estamos trabalhando para essa grande obra, para essa grande edificação. E qual que é o objetivo de cada departamento? Ganhar almas para Jesus. Departamento das crianças, ensina as crianças com qual objetivo? Ganhar almas para Jesus. Departamento das mulheres, quarta-feira à tarde aqui, qual é o objetivo? Reunir as mulheres, mas o primeiro é ganhar almas para Jesus. Departamento de adolescentes, amanhã aqui vai reunir os adolescentes com qual objetivo? O primeiro tem que ser ganhar almas para Jesus. Este é o objetivo
de toda a igreja. Quando você vem aqui e aceita Jesus, você não precisa se preocupar. Eu vou me preparar para ir para o céu. Porque a salvação não é um preparo. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Quando você aceita Jesus aqui, Deus vai transformar a sua vida. Mas não se preocupe, você já está salvo. E a sua missão quando você aceita Jesus, o que é? É ganhar e trazer mais almas para Jesus. Para a igreja dele crescer, para a igreja ser edificada e para o inferno perder. E a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava e ganhava almas para Jesus. E o versículo continua aqui: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. A paciência traz sabedoria. Era uma igreja sábia. As coisas aconteciam, mas eles tinham sabedoria para lidar com tudo que acontecia no meio deles. E não pode sofrer os maus. Mesmo tendo sabedoria, era uma igreja que era atacada, pois ela estava trabalhando para o reino de Deus. Com certeza existiam coisas boas, mas as coisas ruins também aconteciam dentro da igreja. Era uma igreja perseguida, atacada, porém ela não se desfalecia, ela não sofria com os ataques, ela permanecia firme e forte na sua missão, ganhando almas para Jesus. E continua aqui: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Na época em que Jesus nasceu, em que Jesus morreu, a Bíblia diz que muitos surgiam dizendo ser apóstolos. Até quando Jesus ele estava no seu ministério, existia um homem lá, Natanael. Natanael ele tinha aproximadamente a mesma idade de Jesus. E quando Natanael nasceu, a sua mãe pegou ele no colo. E um dia, quando os soldados vieram para matar todos os meninos, a mãe de Natanael não sabia o que fazer com ele. Pega Natanael e esconde ele debaixo de uma raiz de figueira, dentro de uma figueira. E Natanael, então, os soldados passam e não veem ele lá. E ele é salvo. E ele cresce. E eu fico imaginando ele crescendo e conversando com a mãe dele. E um dia ele pergunta para a mãe dele: mãe, como foi que você conseguiu me proteger? Como foi que eu não fui morto pelos soldados? O que você fez? E agora eu fico vendo a mãe dele falando: Natanael, esse é um segredo, mas só eu e você podemos saber. Você não pode contar para ninguém. Ele diz: pode falar, mãe. Quando os soldados vieram, eu te escondi debaixo de uma figueira e você ficou protegido lá. E os soldados passaram e não te viram. Você foi escondido debaixo dessa figueira. E ele fala: nossa, mãe, que lindo, que bonito. E Natanael então ele cresce e ele se torna um sábio. E quando surgiam novas pessoas dizendo ser profetas, dizendo ser o novo Messias, eles levavam ele até Natanael. E eles chegavam com aqueles: esse daí diz que é o Messias. E Natanael começava a conversar com eles e dizia: esse aí não é não, esse é um impostor. Levavam outras pessoas até Natanael. Natanael dizia: não, esse aí não é não, pode levar para fora, não é o Messias. Mas um certo dia está lá Natanael, sentado, e vão levar um rapaz chamado Jesus Cristo de Nazaré para Natanael. E ele está lá e estão falando: Natanael, vão trazer mais um para você agora. Pode trazer. Vou desmascarar mais um hoje. Vou dizer que não é. E está chegando lá Jesus. Quando Jesus, ele olha para Natanael, antes que ele pronunciasse a primeira palavra, Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Eu não sei o que é que você tem dentro do teu coração, aquele segredo que só você e Deus sabe, aquele segredo que está dentro de você que mais ninguém sabe. Deus está dizendo: eu sei, eu conheço, eu te vi, eu lembro de você, pode contar comigo. E Natanael, quando ele olha para Jesus, ele diz: esse é o Messias. Aleluias. E a Bíblia continua dizendo aqui: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. E a pergunta que fica: que amor é esse que a igreja deixou? Porque quando você olha aqui, nós falamos a edificação, as obras,
os apóstolos que apareciam eram achados mentirosos. Tudo que a igreja de Éfeso fazia parecia ser um exemplo. Tudo que a igreja de Éfeso fazia era algo que a gente olharia para a igreja e diria: eu quero ser como essa igreja, eu quero participar dessa igreja, eu quero fazer o que eles fazem. Como assim? Eles deixaram de praticar o seu primeiro amor. E é aí que mora o perigo. A igreja de Éfeso era uma igreja, eram as pessoas que trabalhavam para a igreja de Deus, mas deixaram de trabalhar para o Deus da igreja. E é muito parecido isso, né? Eram as pessoas que trabalhavam para a igreja de Deus, mas deixaram de trabalhar para o Deus da igreja. É quando você vem aqui e trabalha para o teu pastor. Não, eu vou fazer as coisas, o pastor vai ver. Ele vai olhar para mim e vai me abençoar, vai gostar. Na próxima unção ele vai ungir minha cabeça. E você trabalha com esse propósito e esquece de trabalhar para o Deus do teu pastor. Se nós pegássemos esses dois copos aqui, é muito parecido. 2 garrafas com água. Em uma garrafa eu pegasse açúcar e misturasse. E no outro copo aqui eu pegasse sal, uma colher de sal e misturasse. Depois da mistura ia parar aqui e as duas iam estar igualzinho. Mas quando você fosse tomar, você ia pegar a garrafa que estava água com açúcar, ia tomar e depois falar assim: está muito boa essa água, eu quero de novo. Mas a água que está com sal aqui, você ia pegar, quando fosse tomar e entrar na sua boca, talvez você não conseguisse engolir, você ia cuspir fora. Mas é muito parecido, é igual. E a igreja de Éfeso, ela estava assim. Ela começou a trabalhar para a igreja de Deus, mas se esqueceu do Deus da igreja. Mas Rodrigo, e que amor é esse? Como entender sobre isso? Há um versículo na Bíblia, um capítulo na Bíblia que trata individualmente, não a igreja, mas individualmente do amor de Deus. E eu quero ler com vocês João 21, versículo 15 a 17. João 21, versículo 15 a 17. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas. E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente olha para essas perguntas de Jesus para Pedro, você fala: parece a mesma pergunta, parece a mesma coisa. E quando nós olhamos para Pedro, olhamos para o discípulo Pedro, ele se achava o cara, igual o Romário muitos anos atrás, que foi convocado, ele disse: não, é eu e mais 10, eu sou o cara. Quando Deus falou desce na terra, disse: esse é o cara. O Romário falou, e Pedro se achava o cara. Ele foi o primeiro discípulo a ser escolhido. Ele foi o discípulo que andou com Jesus por cima das águas. Quando Jesus pergunta: quem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha casa. E Jesus, quando ele chega e reúne os seus discípulos, ele diz assim: um de vocês vai me trair. Pedro fala para João: João, vai lá e pergunta para Jesus quem é. O que ele queria dizer? Que ele e João não era, mas algum ia trair ele. E Jesus continua: nessa noite vocês vão se escandalizar em mim. E Pedro vai e olha para Jesus e diz assim: Senhor, ainda que todos estes te abandonem, eu jamais te abandonaria. Eu, Pedro, capaz mesmo.
E Pedro sai, e a Bíblia diz que Jesus ele vai orar e Pedro vai junto. E ele vai com a sua espada. E quando chega o servo do sumo sacerdote Malco lá, Pedro arranca a espada e arranca a orelha direita dele. E Jesus diz para Pedro: Pedro, não é assim não. E Jesus cura o rapaz e Pedro corre. E nós sabemos a história. Depois disso, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus. E depois que ele nega Jesus, que ele se lembra o que Cristo falou, ele diz: não, eu não mereço ser mais discípulo. E para mim não é mais isso. Eu não quero mais. Mas Jesus volta e fala: chamai os discípulos e a Pedro, depois que ele ressuscitou. E vão lá e chamam. Passa um tempo e Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido a eles. E Pedro ele vai pescar novamente. E os outros discípulos, como ele era líder, vão de atrás. E quando ele está pescando, Jesus aparece na beira do mar novamente. E nós sabemos, Pedro ele vai nadando, vai ter um encontro com Jesus. E Jesus chama ele de lado e pergunta: Pedro, está vendo todos esses outros que estavam aí com você? Todos esses outros discípulos? Tu me amas mais do que todos esses outros aí? Então Jesus ele faz Pedro fazer uma reflexão. E eu quero que você faça uma reflexão hoje. Qual que é o tamanho do teu amor para com Deus? Qual que é o tamanho do teu amor para com Jesus? Será que se fôssemos países perseguidos, onde se encontrássemos nós com a Bíblia Sagrada debaixo dos braços e nos prendesse e dissessem: neguem a Jesus, será que você, igual a Pedro, não negaria? Será que você estaria disposto a dar a sua vida pelo Evangelho, pelo amor de Cristo? Jesus ele chega até a Pedro e diz: e daí, Pedrão, como que é o negócio? Tu me amas mais do que todos esses outros discípulos? E aqui que vem o segredo. Quando a Bíblia é escrita no grego, o grego existe várias conotações de amor. Uma delas é filéu, que significa gostar. Um namorado com uma namorada acabaram de se conhecer e diz o quê? Eu gosto de você. Eles não se amam ainda, eles gostam. Existe o amor, o verbo chamado estorge, que é o amor familiar, o amor que eu tenho com meu filho, com a minha esposa na casa. O amor eros, que é o amor sexual entre o casal. E existe o amor agapau, que é o amor sacrificial, é o amor com que Cristo teve pela igreja. Cristo deu a sua vida para salvar a igreja. O amor sacrificial. E quando Jesus, ele olha para Pedro e ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros aí? Ele usa: Pedro, se tu me amas agapau, tu daria a tua vida por mim mais do que esses outros? E Pedro, ele responde: Senhor, eu gosto de você. Ele não diz: eu te amo, eu daria a minha vida por você. Ele diz: Senhor. Ele utiliza o termo filéu. Senhor, eu gosto de você. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Na segunda vez, Jesus novamente utiliza o termo agapau. Pedro, tu darias a minha vida por mim? Agora você já refletiu? Agora você viu que você não é tão mais o cara, melhor do que os seus amigos, melhor do que os outros discípulos? Tá tudo bem, eu entendi. Mas tu daria a tua vida por mim? Tu me amas agapau? E Pedro responde a segunda vez: Senhor, eu gosto de você. Ele utiliza o termo filéu. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Segunda lição: primeiro você refletiu qual é o tamanho do seu amor para com Deus. Segunda lição: o seu amor pode crescer. Como um casal de namorado que apenas se gostam, mas quando vão se casar, eles se amam. Jesus diz: eu acredito em você e o seu amor pode crescer. Mas o versículo continua aqui e diz que o Senhor pergunta a terceira vez para Pedro: tu me amas? E a Bíblia diz que quando Jesus perguntou a terceira vez, daí Pedro se entristeceu. Ele desabou. Por quê? Quando Jesus vai perguntar a terceira vez: tu me amas? Jesus pergunta: Pedro, tu gosta de mim? Ele utiliza o termo filéu.
Então tu apenas gosta de mim? E diz que Pedro se entristeceu. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo, mas nesse momento, agora, eu gosto de você. Ele responde: eu apenas gosto de você. Ele utiliza o termo filéu. E Jesus olha para ele e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. A terceira lição: quem ama, trabalha. Você está aqui hoje na casa de Deus, e talvez isso te fez refletir: Senhor, será que o meu amor já não é mais o mesmo como era antigamente? Jesus está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Continua trabalhando. Senhor, será que não é tudo isso? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, Ele acredita. O seu amor pode crescer, e quem ama, trabalha. Não deixe de fazer a obra de Deus. Apenas tome cuidado. Trabalhe para o Deus da igreja e não para a igreja de Deus. Mas há o segredo para retornar a esse primeiro amor. E eu quero que você se coloque de pé agora. Lá em Apocalipse, depois que Deus diz à igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Não é aonde você caiu, não é a pedra que você tropeçou, mas lembra-se do patamar que você estava antes de você cair. E nós temos a história do filho pródigo. Ele chega até o seu pai e pede algo que ele não tinha direito ainda. Ele pede herança: pai, me dá minha parte da herança. Herança é só para depois que pai morre. Ele não tinha direito, mas ele diz: pai, eu quero ir, eu quero me deleitar, eu quero usar aquilo que eu vou ter no futuro, mas eu quero usar agora. E o pai diz: vai, toma aqui. E o filho sai, e você vai ver que ele sai gastando tudo, a beira e a eira, e ele gasta tudo que tem. Mas de repente vem uma crise, e nessa crise ele está lá, e ele sentia vontade de comer a bolota dos porcos. Ele sentia vontade de comer aquilo, e nem aquilo davam para ele. E quando ele está lá, no fundo do poço, o que o faz lembrar da casa do pai? O patamar em que ele estava. E eu quero que você agora, você reflita dentro do seu coração: como era o tempo em que eu estava no primeiro amor? Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Eu me lembro, eu estava na igreja, e antigamente na Assembleia, quando tinha festa, a igreja lotava e eles colocavam um telão por lado de fora da igreja. E eu me lembro que num culto eu cheguei lá mais cedo com meus pais, já para pegar lugar dentro da igreja. Sentado lá, a igreja começou a encher. De repente vem uma irmãzinha do meu lado e fala: viu, filho? Tem um pessoal mais velho aí, eles querem sentar. Será que você pode ir lá fora e dar lugar para eles? E eu falo: posso. A vontade era dizer que não, mas eu fui lá fora. Tinha uma escada na frente da igreja e o telão. E eu sentei lá. E os hinos começaram a ser cantados. Na época veio uma cantora chamada Loide Rocha. E ela começou a cantar aquele hino: exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo. E num determinado momento daquele hino, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, me encheu. Eu fui batizado pelo Espírito Santo naquela noite. Comecei a falar em línguas ali do lado de fora do pátio da igreja. E eu lembro quando eu cheguei na casa, eu orava, eu glorificava. Parece que você estendia as mãos e orava e aquilo acontecia. Era tão grande a intimidade com Deus, era tão grande o amor para com Deus, parece que nada podia impedir. Era um canal aberto do céu para com Cristo. Mas o tempo vai passando, as coisas acontecem e a gente vai se entristecendo, e a gente deixa de ter essa intimidade.
a gente deixa de praticar essas coisas que praticávamos antes. Mas Deus está dizendo para você: lembra-te daquele tempo, lembra-te de quando você era cheio, lembra quando o céu abria sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você só olhava e parece que o Espírito Santo já sabia o que você estava olhando e já acontecia. E volta para este tempo. Aleluia! Arrepende-te. O que é se arrepender? É deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus e volta a praticar as primeiras obras. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos num tempo aqui na igreja. Você tem visto tantas pessoas saírem daqui, tantas pessoas saírem da igreja, mudam de ministério, outras diziam: saem daqui. Deus falou aqui, Deus falou com o pastor o tamanho da obra que Deus tem para essa igreja. E para essa obra poder acontecer, vai ser necessário que muitos voltem. E quando eles forem voltar, a igreja precisa ser igual o pai do filho pródigo. Ele vai estar lá, ansioso, olhando. Quando ele olha, está voltando o filho lá. E ele corre ao encontro e abraça o filho. Deus está assim para você nessa noite, meu querido e amado irmão. Ele quer te ver como antes, como no primeiro amor. Ele quer olhar para você e diz: volta, filho, vem me abraçar, eu vou te dar vestes novas. Você não vai ser como um jornaleiro na minha casa, você vai ser novamente como filho. Tudo aquilo que você tinha, você vai ter novamente. E se o pastor me permitir, eu quero fazer algo profético nessa noite. Se o pastor e a pastora puder chegar aqui na frente e virar para a igreja precisa de um treinamento. Então você que é mulher, você vai vir na pastora, e a pastora vai te abraçar como Deus, como o pai que abraçou o filho pródigo que voltou para casa. E o pastor, ele vai te abraçar como Deus e como o pai que abraçou o filho pródigo voltando para casa. E esse vai ser um treinamento para a sua vida, porque muitos vão voltar para essa casa, muitos vão voltar arrebentados, assim como aquele filho pródigo voltou. Perdeu tudo que tinha, mas eles vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão precisar de um abraço, vão precisar que vocês façam uma festa quando eles voltarem. Ah, mas eles saíram brigando comigo. Não importa, não podemos abrir mão de ninguém, nós não podemos deixar o inferno ganhar. Nós temos que pegar e abraçar, porque a obra de Deus não pode parar. Eu vou cantar um... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.